Esta não é apenas a história de um homem. É a lembrança de uma dor que nasceu sem escolha, de uma fuga feita às pressas, de uma queda que marcou não só um corpo, mas uma alma inteira. E de uma graça que veio do alto, quando tudo já parecia perdido. É a história de um homem que perdeu tudo, mas que recebeu a graça pelas mãos de Deus. O nome dele era Mefibosete. A sua história começou muito antes da queda. Começou com uma linhagem, um nome, com guerra entre reinos, com promessas e um pacto, feito entre dois amigos em meio a uma guerra invisível entre o poder e a vontade divina. Vamos precisar voltar alguns anos para entender a verdadeira história de Mefibosete. Alguns anos antes, em Jerusalém, o palácio de Gibeá despertava sob o brilho dourado do amanhecer. O sol entrava pelas janelas de linho puro. O aroma de especiarias misturava-se ao som dos passos dos servos e ao eco ritmado dos guardas nas pedras frias. A aparência era de paz e tranquilidade. Mas, fora do palácio, no campo de batalha, o trono de Saul tremia. Mensageiros chegavam com relatórios da guerra sombrios. Generais se reuniam em segredo. E enquanto os poderosos calculavam estratégias, um menino corria pelos corredores, rindo, livre, inocente. Era Mefibosete, um príncipe que via castelos nas escadas e fortalezas nas colunas do palácio. Ele brincava com um pedaço de madeira, imaginando ser um guerreiro. Ele brincava livremente, feliz. O que Mefibosete jamais poderia imaginar era que o sangue que corria em suas veias trazia o eco de uma dinastia inteira. Neto de Saul, o primeiro rei de Israel, e filho de Jonatas, o guerreiro nobre e valente, lembrado por sua honra e justiça. Ele era também amigo fiel de Davi, aquele a quem Deus havia escolhido em seu lugar. E mesmo sendo o herdeiro do trono, Jonatas fez algo que só alguém de coração puro poderia fazer. Ele abriu mão do poder, por amor à verdade. Seu pacto com Davi foi selado não por interesse, mas por lealdade e fé à promessa de Deus. Enquanto isso, nos campos distantes, a guerra avançava. O clima era de constante tensão. Os filisteus cercavam Israel. E o destino do reino pendia por um fio. Dentro de Israel, o povo estava dividido entre a tradição de Saul e o que viria da promessa de Deus sobre Davi. No palácio, a vida seguia. Mefibosete brincava, livre e feliz. A sua babá o observava de longe. Ela o tratava como um filho, o chamava de meu príncipe. Ele apenas sorria e corria pelo palácio, sem jamais imaginar o que o futuro havia reservado para ele. Seriam tempos de dor, luta e sofrimento. Lá fora, o campo de batalha ardia em caos. Saul, exausto, enfrentava os últimos suspiros de sua vida, cada golpe ecoando o fim de uma era. Jonatas, ao lado do pai, lutava com bravura, cada movimento carregado de honra e lealdade. Mas o destino já estava traçado. A linhagem real prestes a se romper, não por intriga política, nem por tática humana, mas por uma promessa. A vontade de Deus de erguer um novo trono, construir uma nova casa e cumprir uma promessa antiga feita a um simples pastor de ovelhas chamado Davi. No palácio, a manhã seguia, mas havia algo no ar. Lá fora, a poeira levantava no horizonte. Mensageiros iam e vinham com pressa. Algo pairava sobre Gideá. Um silêncio estranho, desconfortável, como um instante antes da tempestade. E então, de repente, os portões se abriram com violência. O barulho ecoou como trovão nos corredores do palácio. Um mensageiro entrou cambaleando, coberto de poeira e sangue. Seus olhos estavam vidrados e sua voz trêmula.
Ele veio direto do campo de batalha, anunciar o que ninguém queria ouvir. Ele olhou fixamente para os guardas e então gritou: Saul está morto! Jonatas também! Lá fora, entre as colinas de Gilboa, os corpos do rei e de seu filho jaziam lado a lado. O pai e o guerreiro, caídos sob o mesmo céu que um dia os aplaudira. E assim, o reino de Saul chegou ao fim. O som dessa notícia atravessou o palácio como um trovão. A babá de Mefibosete parou, petrificada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia o que aquilo significava. A linhagem real havia sido cortada. E quando um novo rei assumia, a antiga casa era exterminada. Não por justiça, mas por medo, para que ninguém mais reclamasse o trono. A babá sabia que não havia tempo para despedidas, apenas para correr. Sem tempo para pensar, ela agarrou o menino nos braços e começou a correr. Corredores, escadas, portões. No palácio, o caos tomava conta. Servos gritavam, soldados fugiam. O palácio queimava em desespero. Ela só tinha um objetivo: salvar aquela criança. Em seus braços, Mefibosete se assustou. Ele não entendia o que estava acontecendo. A babá também estava assustada, ofegante. A cada passo, o desespero aumentava. O medo de pegarem o menino. Então, no meio da fuga, o destino tropeçou junto com ela. Um passo em falso. O pé dela escorregou. Tudo parecia em câmera lenta. Peso e o desespero naquele momento a leva para frente. E o silêncio antes do grito. O corpo pequeno do menino caiu. Mefibosete bateu com força nas pedras grossas do chão. O som seco ecoou pelo pátio. Um grito rasgou o ar. Ela tentou o ajudar, o levantou do chão, mas as pernas dele já não respondiam. A dor física era imensa, mas a dor do destino seria muito maior. Ela se sentia culpada, o abraçava com força e pedia perdão. Suas lágrimas caíam sobre o rosto do menino, que agora chorava em silêncio, sem entender, sem reagir. Aquele dia foi mais que uma queda. Foi o fim de uma linhagem e o início de um exílio, onde a dor e a vergonha fariam parte da sua vida. E a história de um menino que nasceu para ser príncipe, que um dia correu pelos corredores do palácio, seria ocultada e esquecida. O menino foi levado para longe, escondido no lugar onde ninguém queria estar. Um vilarejo esquecido chamado Lodebar. O nome já dizia tudo. Sem pasto, sem palavras, sem esperança. Terra seca, colinas rachadas, poeira vermelha. Nada florescia ali. Nem a terra, nem os sonhos. Era um refúgio para os quebrados. E ali, o neto do rei viveu como um fantasma. Anos se passaram. A criança que um dia brincava entre colunas de mármore, agora rastejava entre paredes de barro. Mefibosete vivia escondido na casa de Maquir, um homem simples e bom, mas também marcado pela dor. A casa era simples, o pão era duro, a água escassa, mas nada doía mais do que a lembrança. Mefibosete passava horas sentado à sombra de uma árvore seca, olhando para o nada. Ele perguntava a si mesmo: por que comigo? Por que fiquei assim? Por uma queda que eu nem causei. Por que minha história teve que terminar assim? Mas o céu silencioso não respondia. Ele aprendeu a viver escondido, sem sonhos, sem esperança. Ali, ele aprendeu a sobreviver sem viver, a temer ser lembrado, e no fundo, acreditava que Deus o havia esquecido também. Assim, Mefibosete se tornou um homem aleijado nos pés e ferido na alma, com um coração de fugitivo. Mas o céu nunca esquece o que promete. E mesmo ali, naquele lugar esquecido, a graça ainda encontraria um caminho. Enquanto o tempo silenciava em Lodebar, Jerusalém, a cidade do grande rei seguia sob o comando de Davi.
As batalhas haviam sido vencidas, as nações estavam em paz. Mas o rei Davi ainda travava uma batalha interna. Tinha poder, paz e honra, mas o coração inquieto. Ele caminhava pensativo pelos corredores do palácio. Parou diante da varanda e olhou para o horizonte iluminado pela lua. Os olhos do rei estavam fixos não na paisagem, mas no passado. Seu coração se encheu de lembranças. Lembranças de um amigo, um irmão de alma. Alguém que esteve ao seu lado quando ninguém mais esteve. Jonatas. A lembrança daquele rosto era nítida. E então, como um sussurro vindo da eternidade, uma lembrança do juramento feito a Jonatas atravessou sua alma. Prometa-me, Davi, que será bondoso com a minha descendência. O nome de Jonatas ardeu em seu peito. Algo o despertou por dentro, como se o próprio Deus soprasse em sua memória. E naquele instante, Davi entendeu. Era a hora de cumprir o que havia prometido a Jonatas. Na manhã seguinte, o rei reuniu seus servos e perguntou: existe ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por amor de Jonatas? O silêncio pairou no ar. Um servo levantou a mão. Era Ziba. Ele havia servido a Saul anos antes e agora servia a Davi. Ziba foi levado à presença do rei. Davi, ansioso, perguntou novamente: existe ainda alguém da casa de Saul? Ziba, mesmo com medo, se aproximou do rei e respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, mora em Lodebar. Davi não perguntou se ele era forte, se era digno, se sabia guerrear. Apenas disse: tragam-no à minha presença. Naquele momento, a promessa esquecida voltou a pulsar. E o destino de um homem esquecido começou a mudar. O coração do rei batia por um homem que todos haviam deixado no esquecimento. E o nome que havia se apagado voltou a ser lembrado no reino de Israel. O sol da tarde clareava as colinas de Lodebar. Uma grande poeira se levantava à distância, anunciando a chegada de algo incomum. Cavalos, soldados, era a comitiva real que se aproximava. Os moradores olhavam assustados. Reis não visitavam lugares como aquele. Não havia movimento naqueles caminhos. Não havia visitantes. Mas naquele dia, a comitiva real chegava até Lodebar. Todos estavam assustados, com desconfiança e temor. A comitiva seguia pelas ruas de Lodebar, até parar na frente da casa de Maquir. Eles bateram forte à porta. Por um instante, o mundo pareceu congelar. Dentro da casa, Mefibosete estremeceu. Seu coração acelerou. Em silêncio, ele pensou: é agora. Vieram me matar. Depois de todos esses anos, finalmente me acharam. Ele pensou em fugir, mas para onde com seus pés aleijados? Não havia para onde correr. O medo aumentou. E então, a porta se abriu. Mas as espadas não foram sacadas. Não houve violência. Os soldados não o acusaram de nada. Um soldado apenas disse com voz firme: Mefibosete, filho de Jonatas, o rei Davi, o chama. O silêncio pesou como ferro. Naquele instante, ele lembrou do seu nome, da sua família e de Davi, amigo do seu pai. A dúvida o corroía. Ele se perguntava: o que ele quer comigo? Será uma armadilha? Será que ele quer terminar aquilo que não havia conseguido? Ele abaixou os olhos, respirou fundo. Não disse uma palavra. Apenas ele consentiu. Mefibosete foi colocado sobre um animal, cercado por guardas, e levado de volta ao lugar que um dia chamara de lar. Mas agora, aquele lar era um trono distante e ele, um homem quebrado, triste e cheio de perguntas. Durante toda a viagem, manteve o olhar no chão. Cada passo do cavalo parecia um eco de seu passado. Cada batida do coração,
uma lembrança de tudo que perdeu. A cidade de Jerusalém se aproximava. Os cavalos marchavam. Ele sentia mais medo. Ele sentia que estava indo direto para um tribunal. Ao chegar em Jerusalém, as trombetas soaram. Os portões se abriram. Os guardas se alinharam. Mefibosete não entendia nada. Ele estava mergulhado nas vozes do passado. Ele não sentia que fazia parte daquele lugar. Os seus pensamentos os torturavam. Esse não é o seu lugar. Você é só um aleijado, uma vergonha para a linhagem real. Eles vão rir de você. A hora chegou. 2 soldados o guiaram para dentro do palácio. O rei o aguardava. E no salão real, finalmente, ele viu Davi, o rei, o homem que agora ocupava o lugar do seu avô, o homem que talvez tenha vindo para terminar o que a guerra começou. Ele cambaleou. As pernas não o sustentavam. A alma, menos ainda. E então, ele caiu, rosto em terra, voz trêmula. Ele não tinha coragem de levantar os olhos. Mefibosete não via majestade, via o peso da vergonha. E disse: "Quem é o teu servo, para que olhes para um cão morto como eu?" O salão ficou em silêncio. Davi se levantou, caminhou lentamente até ele. E o que o rei viu não foi um aleijado, nem um inimigo. Foi o filho do seu amigo. Foi a lembrança viva de uma promessa. Foi um coração quebrado que o céu queria restaurar. Com voz firme e doce, Davi disse: "Mefibosete, não temas. Restituirei a você todas as terras do seu avô Saul, e você comerá pão à minha mesa todos os dias da sua vida." Aquelas palavras caíram sobre o chão como trovões de graça. Anos de silêncio foram quebrados em um instante. Aquele que viveu esquecido, agora seria lembrado no trono. E assim foi. O homem aleijado passou a se sentar entre os filhos do rei. Não na ponta da mesa, não entre os servos, mas entre os filhos. Ali, ninguém via seus pés. Ninguém via sua limitação. Ali, ele não era o homem da queda, era o homem da promessa. A história de Mefibosete é mais do que um relato antigo, é um espelho, porque todos nós já caímos. Todos temos um Lodebar dentro da alma, um lugar onde nos escondemos, acreditando que Deus nos esqueceu. Mas o rei ainda pergunta: existe alguém a quem eu possa mostrar bondade? E a resposta é: você. Você que carrega feridas antigas, você que se sente quebrado, esquecido, indigno. Na mesa da graça, ninguém olha para os pés feridos, só se vê o coração restaurado. O rei está chamando, não porque você merece, mas porque ele prometeu. E onde a vergonha sussurra que é o fim, a graça declara: levanta-te, porque ainda há lugar à mesa do rei. Agradeça e diga ao Senhor: eis-me aqui. Nos ajude a continuar multiplicando a palavra de Deus. Siga o nosso canal, deixe seu like e ative as notificações para mais vídeos emocionantes.